nessa segunda temporada do Vozes de Gaia, nós estamos falando sobre águas e comunidades. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Leiliane Honorato da Silva. A Leiliane veio direto de Anápolis para conversar com a gente sobre uma série de questões envolvendo água, a propriedade onde ela atua e toda a tradição que ela construiu com essa propriedade. Bom, a Leiliane é mãe de 3 filhos, é filha, sobrinha e neta de produtoras rurais e ela tem uma história super bonita para contar pra gente sobre esses 17 anos que ela trabalha sem agrotóxicos na sua propriedade familiar. Leiliane, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por ter vindo, por todo o esforço de vir de Anápolis para cá. A gente quer apresentar então com quem que você vai conversar aqui hoje. A gente está com uma representante da comunidade externa da UFG, que é a dona Hélia da Costa, está aqui com a gente, vai conversar com a Leiliane sobre todas essas questões envolvendo águas e comunidades. É também filha de proprietários rurais aqui do sudoeste do estado, e com o Daniel, que é estudante de direção de arte da EMAC, né, UFG. Bom, a gente vai começar então passando a palavra para dona Hélia, que vai fazer uma pergunta para você. Pois não, Liliane, é o seguinte, você é da zona rural, família veio da zona rural, continua trabalhando na zona rural, e você acha que a sua família vai prosseguir no seu trabalho, seus filhos vão dar continuidade ao que você fez até agora? Bom, quero agradecer o convite de vocês, me sinto muito honrada e imagina, não foi esforço nenhum, eu fiquei muito lisonjeada pelo convite. Respondendo a sua pergunta, Hélia, sou filha, né, a minha mãe, ela é a chefe, ela que produz, assim, ela tem a minha mãe, minha tia e minha avó. Hoje, atualmente, hoje é minha mãe e minha tia que planta a horta, juntamente comigo, para revender e na ajuda da colheita, da lavagem e tudo mais, dos produtos que a gente vende. Hoje os meus 3 filhos estão envolvidos diretamente comigo na nossa atividade, e isso, a Sofia desde 9 anos, o Gabriel desde 11, já trabalha comigo, e a Júlia também agora não trabalha tanto, porque ela estuda à tarde, mas todos são envolvidos nessa parte da nossa propriedade. A nossa vontade é sempre que eles olhem e vejam o trabalho que nós executamos como inspiração, né? Eu espero que sim, mas ao meu ver hoje, na conduta tanto dos meus filhos em casa, eu vejo um pouco eles não são tão motivados a continuar na propriedade. E não é por falta de espaço, não é por falta de estrutura, porque tudo isso a gente já investiu na propriedade, né? A gente vê muito que é uma sobrecarga, porque o trabalho é árduo e a gente não tem tanta mão de obra para estar nos ajudando, né, diariamente. Sim. Mas eles cresceram lá, já passaram a adolescência, já estão entrando na fase adulta e estão lá. Então, eu espero que sim, mas aos meus olhos, eu acho que eles vão seguir por uma área diferente da agricultura familiar e a agricultura agroecológica também. Certo, porque antigamente as famílias, na minha geração, tinham muitos filhos, para os filhos trabalharem nas propriedades para que não pagassem empregados. Certamente. Era uma coisa muito comum naquela época, né? Isso mesmo. Agora, hoje as pessoas têm possibilidade de sair, estudar e voltar e prosseguir o negócio da família, né? Com certeza. Nós mesmos somos uma família enorme. Só que somos muitas mulheres. Lá em casa nasce muita mulher. A quantidade de homem lá é pouca. Então hoje na propriedade mesmo, o homem é só meu filho, de 19 anos. Né? E os outros, todas as outras minhas primas, todas são mulheres, as filhas delas. Mas assim, mesmo assim, são 2
É a minha prima Maiane, mais a minha sobrinha Giovana, que toma conta das vacas. Aí eu, minha tia Márcia, minha mãe e minha outra prima Maiara, que descasca a mandioca, vai lá, colhe, lava, mas a gente planta. Minha mãe, até hoje, 57 anos, minha mãe não, 60 anos, ela capina. Minha avó, 82 anos, tem um galinheiro enorme que ela toma conta. Então, assim, eu espero que isso aconteça, porque a propriedade está lá. E sempre foi nossa fonte de renda, sempre foi essa, sabe? Mas, às vezes eu olho e vejo assim, ou nós vamos ter que investir na automação da horta, que é menos trabalhos braçais, né? Mas dentro da nossa cultura que nós produzimos, tem muita coisa que não pode ser arrancada, tem muita coisa que não pode ser capinada, tem muita coisa que a gente usa como repelente ou como uma mistura para algum bio. Então, sempre tem esses intercalços aí. Mas estamos trabalhando. Nós estamos assim, um dia após o outro, né? Ao longo desses anos que você trabalha, você já sentiu que houve maior procura pelos produtos orgânicos? Hélia, esses dias eu estava conversando com a minha prima e a gente estava lembrando de uma época que nós tínhamos, por volta, ela tinha uns 9 anos, eu tinha uns 11 anos de idade. Nós plantávamos uma horta no setor de chácaras em Anápolis. E nós éramos muito pobres, não gosto nem de lembrar, mas nós éramos muito pobres e a gente plantava a horta também. Só que a gente molhava tudo no regador. Certo. Todos os nossos vizinhos tinham aquelas bombas d'água que jogavam água longe e nós olhávamos e falávamos assim, até quando nós vamos sofrer com esse negócio, né? A gente não quer sofrer mais com isso. E hoje, depois que a gente está nessa outra propriedade, que já tem uns 25 anos que a gente está lá, nesse mesmo lugar, e a principal atividade lá era leite. Mas sempre nós plantávamos horta. Sempre. Onde tinha uma terra ali, plantavam a horta. E desses anos para cá, nosso primeiro contato com... Já não se usava tanto, não se usava veneno, porque meu avô não gostava de veneno. Mas ele ainda gostava de usar um adubo, nessa época que eu tinha 11 anos. Mas nessa outra propriedade, um senhor, um agrônomo aqui de Goiânia, o Minoro, nem sei, o Minoro, não sei o sobrenome dele, ele nos apresentou essa parte orgânica. E na época eu fazia as principais feiras de Anápolis. E não, a gente vai trabalhar nisso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e deu certo. E a gente começou, de degrau em degrau. Quando foi fundar a associação, a Aproar, em 2011, o nosso maior desafio foi achar produtores que queriam se adequar a essa nova realidade. Produzir sem gastar, produzir sem usar o adubo, sem usar o veneno. Defensiva. Foram 4 anos de procura, de treinamento, treinamento e implantação. Tivemos apoio da Prefeitura, do Sebrae, Emater e Embrapa. Recebemos uns kits, pais, foram implantados nas propriedades. 2015 foi a nossa primeira feira, lá no Parque Ipiranga, que é um dos maiores parques ambientais cedidos pela Prefeitura de Anápolis. A gente colheu tudo que estava produzido e a gente levou. Não vendemos uma cebolinha. Porque quando a gente falava assim, não, é orgânico, o produto é orgânico, o pessoal falava, não, era um produto muito desacreditado. E ao longo dos anos, nós fomos trabalhando. A gente foi fazendo esse trabalho, a gente foi para o rádio, foi para a televisão, a gente foi para o panfleto, a gente foi para o boca a boca. E hoje, a nossa feira no Parque Ipiranga, assim, supostamente a gente pode dizer que a gente atingiu um público tão bom, devido à pandemia afetou um pouco, mas nós tínhamos lá, a gente levava produto em 2 carros,
E a gente voltava com as caixas todas vazias. Então, e isso foi melhorando a nossa vida até na propriedade. A gente investiu em carros melhores, em casas melhores. A gente conseguiu colocar uma internet mais ou menos, mas é a única que tem lá. A gente tem esse acesso à internet, sabe? Nossos filhos hoje têm uma condição de vida que nós não tínhamos na idade deles, sabe? Então, assim, eu acho que quando você trabalha e quando você tem um foco no que você produz, eu falava assim, eu ia para a feira de rua, essas feiras normais, eu falava, não, mas meu produto ele não tem veneno, meu produto ele não tem agrotóxico. Eles nem paravam na minha banca. E um dia eu falei assim, gente, eu quero pegar um público, Deus vai arrumar para mim um público que sabe o que eu estou vendendo. E mandou um anjo do céu, que é uma professora de uma escola muito conceituada lá em Anápolis. E até a dona Soneli, ela falou assim, a gente com a horta cheinha de produto e não tinha para quem vender. Aí ela falou assim, gente, vai lá para a porta da escola com esses produtos. Aí eu falei assim, mas que a gente não conhece ninguém, era um povo muito bem, né? Eu falei, não vai saber nem falar bom dia para esse pessoal, né? E aí eu falei, mas vai deixar as coisas perder? Não, vamos fazer uma carga. Fizemos uma colheita e fomos para a porta dessa escola. Hélia, em menos de 40 minutos, a gente não tinha mais nenhuma cebolinha. Beleza, né? Porque ela foi falando, olha, minha sobrinha planta orgânico, ela vai vir aqui nós trabalhamos lá 5 anos, até o começo dessa pandemia a gente estava trabalhando lá. De lá, as portas foram abrindo. E de lá eu fazia minha boca a boca. Ah, onde você está o outro dia? Eu falei, não, lá na praça do Ipiranga, tal hora a gente está lá, tem mais produtores, tem mais produtos, vocês vão lá para conhecer. E a gente foi. A passos de formiga e a gente conseguiu. Hoje a gente não tem dificuldade para vender o que a gente planta. A gente tem dificuldade para plantar tudo que eles querem. Graças a Deus, né? Então, eu estava aqui pensando, você vive numa região onde tem muitos produtores rurais, né? E como você disse, isso é comercializado nas feiras. Tem outra forma de distribuição para frutarias, verdurões que vocês fazem ou é só na feira? Como que é essa comercialização desses produtos? Só na feira. A gente só trabalha no varejo. A gente não trabalha no atacado, porque nós temos um conceito da seguinte forma. Nós pensávamos em abrir um empório com todos os produtos da associação. Estamos pensando e está caminhando esse projeto. Mas para nós se torna mais viável, mais rentável a venda direta do que uma venda terceirizada. Delivery. Fazemos o delivery também. O meu filho faz o delivery, ele que toma conta dessa parte de lista, atendimento ao cliente no WhatsApp, é ele que toma conta. Agora, a quantidade de cliente pontos, o que nós fizemos? Eu busquei e foi chegando até a mim muitos locais, condomínios, academias, escolas, que foram chegando até mim, olha, vamos expor lá no meu condomínio, olha, vamos expor lá na minha academia, olha, vamos expor ali naquela escola, porque, sabe, a gente tem interesse no seu produto. Então, hoje nós atendemos, os nossos principais pontos de venda são condomínios em Anápolis fechados, academias, que a gente atende também, o delivery e a feira orgânica, a agroecológica, que é toda terça-feira. Nós temos essa dinâmica de venda, sabe? É uma dinâmica mais direta, né? Mais Você direta. É direto com o consumidor. Isso mesmo. E no meio de tanta tecnologia hoje, vocês que estão produzindo dessa forma orgânica, como você vê a questão de retorno para vocês financeiramente falando e até mesmo a questão de trabalhar muito e talvez a venda talvez não suprir aquilo que você Ótima teve como pergunta expectativa? essa sua. Essa pergunta foi ótima. Por quê? Porque nós estamos sendo engolidos, devorados, pelo seguinte fato que eu mencionei anteriormente.
que é o quê? Nós não conseguimos produzir a quantidade que é preciso e nem os itens que quando você vai numa feira, você quer de tudo. Você quer tomate, você quer um cará, você quer um inhame, você quer de tudo. E às vezes na feira você não vai encontrar. Às vezes na feira orgânica você não vai encontrar. E não é porque não planta, é porque às vezes você planta e você não colhe. Você planta um pimentão, a praga toma conta do pimentão, mesmo você usando os defensivos. E aí aí vai. Até você acertar o seu solo, até você acertar a sua área, para você conseguir tudo que você plantar, você colher, e é dinheiro pelo ralo, é dinheiro pelo ralo. Então, hoje, a agricultura familiar está endividada, todos estão. Investir nessa automação, que eu falo, um canteirador, essa bomba costal, que você só põe a gasolina, ela joga o insumo longe, facilita. Já pensou que negócio assim? Hoje não, você pega e vai embora, sabe? Então, e você vai atrás de recursos, você não tem. E quando fala assim, eu ouço muito dizer, não, é porque diminuiu a burocracia. Não diminuiu. Tá falando, mas quando você vai para a realidade, não acontece. Os custos são muito altos quando existe algum recurso? São muito altos. Ou não está tendo nenhum recurso destinado à área familiar? Olha, eu ouço e ouvi dizer que destinaram um valor para a agricultura familiar. Só que dentro desse valor e dessa parte que você vai fazer um empréstimo, que você vai fazer tanto para investimento, né, para custeio, né, empréstimo para custeio, eu esqueci como é que é o nome, você tem uma série de documentos que você tem que levar. Sua inscrição estadual, vamos supor, se você, Hélia, hoje começa uma produção, você quer entrar e você fala, não, eu vou lá no banco, eu quero um Pronaf da vida. Você tem que ter, se não me engano, 2 ou 5 anos de inscrição estadual. Então você já tem que ter um capital próprio para você ir caminhando, que foi o que aconteceu com nós. Nossa irrigação, ela foi financiada por um terceiro, porque a gente também não conseguiu o recurso dessa irrigação, que é cara, porque a gente não usa aspersor, a gente usa a microaspersão, que você consegue um maior alcance com a menor quantidade de água, né? E você consegue irrigar bem. E a gente vê, e quando acontece o que você falou, quando você vai vender o seu produto para você ter esse retorno, às vezes você vai fechar no vermelho, porque a mão de obra hoje ela é cara, você tem insumos rara que também, são né? caros. Rara também, porque E rara, é difícil. é cara e rara, né? Você tem energia, que está um absurdo, e o motor é movido a energia, a gente não usa assim, né? Mas aqui é motor a óleo. Então, essa é a triste realidade da agricultura familiar, sabe? Que é o quê? Que eu sempre falo, a agricultura familiar é responsável por alimentar o país. O agronegócio pode ser, sustenta ali o PIB e tudo mais, mas o que vai para a mesa de vocês, o que vocês veem no supermercado, o que vocês veem na frutaria, no sacolão, você pode ter certeza, você pode chegar lá na porta, você vai ver um carrinho, alguém descendo de lá com a caixa para poder. Carrinho não, carro. Você vai ver um carro parado, que vai descer uma pessoa, que vai descer a caixa, que vai lá entregar. Não vai ser um caminhão frigorífico e que vai estar tudo geladinho, que vai estar tudo... Não. Isso aí são os grandes. Os grandes. Eles exportam. Eles exportam. Eles exportam, eles têm incentivo. Eles têm incentivo, por quê? Porque são muito grandes, né? E nós não. Você tem a proporção da produção familiar, dessa produção, do que a gente consome no dia a dia? Você tem a proporção em termos de porcentagem? Creio eu que hoje o país ele deve ser abastecido, não exatamente, mas ele deve ser abastecido
basicamente, assim, ó, jogando baixo, 60% da comida, das verduras, dos legumes. Esse é o dado que eu tenho também. São Eu da já agricultura vi familiar. isso dado por volta de 85%. Mas aí Sim. depende, acho que do modo como apresenta o dado, mas esse 60% seria o bruto, O né? bruto, porque hoje atualmente, depois dessa crise pandêmica que nós tivemos, muitos desistiram, muitos pararam. Da nossa associação, desassociaram 4. Imagina uma associação de 25 associados, e não eram todos produtores, e 4 saíram. E era justamente o que plantava tomate, batata doce, o inhame, o cará, ele tinha banana da terra, ele tinha uma diversidade de outros itens que os outros não plantavam. Além da pandemia, ele acaba desestimulado em função das dificuldades que ele encontra, que ele não tem apoio. Sabe por que nós superamos a pandemia? Nós superamos a pandemia... Porque tem raça, minha filha. Na nossa propriedade, nós superamos a pandemia, sabe por quê? Porque nós nos unimos mais e mais. Mais e mais. Então, assim... E foram criativos. A gente olhou, arrepia. Eu também. A gente chegou, fizemos a feira terça. Quando foi quarta, não vai fazer mais. Acabou tudo, fechou tudo, parou tudo. E eu olhava e falava, meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Meu Deus, As o que é que nós contas vamos não fazer? param de chegar, né? A gente já tinha um Instagram, o que é que a gente fez? Mandamos, temos uma lista de transmissão, vamos para o delivery. E automaticamente, um foi puxando o outro. Então, teve dias que nós tínhamos 150 entregas. Eu ia num carro, meu filho ia no outro, pegamos um outro emprestado, dividíamos em 3 e vamos. E nós fomos. E não perdeu um pé de alface. Não perdeu uma cenoura. Porque a gente correu e a gente conseguiu escoar a nossa produção. Só que logo depois da pandemia, não sei o que aconteceu, que o povo ficou cansado e não quis trabalhar mais. Porque se nós tivéssemos no mesmo ritmo de 2 anos atrás, nós estávamos com a produção em alta. E correndo para vender mais. Foi uma excelente estratégia, né, e rápida que vocês assumiram, né? Eu acho interessante que tudo que você está falando, Leiliane, de certa maneira, você fala também como presidenta da Aproar, né? Que você está aí como segundo mandato já cumprindo essa função. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, a partir do que você vivencia como presidenta e também a partir do que você vivencia dentro da sua propriedade sobre a água, assim, qual que é a origem da água que você tem na sua propriedade, na região onde a Aproar existe e cobre, né, que é Anápolis e região, e também, assim, existe conflito em relação à água, assim, com outras propriedades, empresas, como é que é isso, assim, como é que vocês veem a água? Então, eu assumi a presidência da Aproar pelo segundo mandato, ano passado, né? Graças a Deus. E nós fomos a minha mãe foi uma das fundadoras e desde então a propriedade é filiada à Aproar, associada à Aproar. A questão da nossa água, olha para você ver, a nossa propriedade, a propriedade que nós trabalhamos, né? Da nossa família lá, que nós estamos lá aproximadamente 25 anos. A gente está lá. Era muito boa, muito bom, porque corre uma nascente, tem um morro, e essa nascente ela vem descendo. Então, quando ela chega na nossa propriedade lá, ela já corria um córrego que eu e minhas primas tomava banho. Era tipo fazer umas cachoeirinhas, sabe? Ao longo dos anos, o que foi acontecendo? Um comprava, o outro comprou, o outro foi lá e desviou a água, deixou só um pouquinho para cá, para o nosso lado. O vizinho morreu,
a neta vendeu, partiu a terra igual fatia de bolo. Todo mundo que comprou represou a água. E a gente olhando por GPS, esses dias eu estava olhando lá no GPS e falei, meu pai, daqui a um dia não tem água. E é o que acontece nesse período de seca. Começa a faltar água. Por quê? Porque um quer plantar, quer fazer um lago para pôr um peixe, o outro quer represar uma água que também plantou um hortinho ali, sabe? Essas coisas assim. Mas não pensem, eles não pensam assim, opa, eu não posso desviar esse curso da água, porque vai atrapalhar, ou que vai prejudicar o curso natural dela, né? Que isso aconteceu lá. O outro vizinho, ele degradou uma área que estava dentro da propriedade dele mesmo, mas ele desmatou essa área. Ele cortou o morro, não sei o que ele queria fazer lá, mas ele fez. Mas ele foi multado pelo IBAMA, ele foi multado. Por quê? Foi onde houve a diminuição da água, porque ele acabou com muita nascente lá. Mas hoje, depois, os vizinhos lá são muito bons, a gente conversa, a gente fala, olha, não é assim que funciona, porque você não pode fechar a água aí, você tem que deixar a água descer. Mas a nossa água mesmo, ela é direta, tem esse corguinho, e lá já tinha esse poço, né? A gente só tirou as taboas, né, para instalar o motor. Desse motor a gente joga para outro poço que a gente fez lá em cima, onde tem uma bomba que joga essa água em microaspersão. Então assim, e quem trabalha com microaspersão lá são só nós, os outros todos são aspersores. E é preocupante. O aspersor gasta muito mais, né? Gasta muito mais. Então a partir e a Aproar, ela tem o nosso agrônomo, né? O nosso diretor técnico, que é o Álvaro, que também é um funcionário da Emater, ele é nosso agrônomo e um dos fundadores da Aproar também. Na verdade, ele idealizou a Aproar e foi reunindo as pessoas. E ele, com a técnica que ele tem, com o vasto conhecimento que ele tem e a paixão que ele tem, nasceu a Aproar. Então, todas as propriedades dos associados da Aproar, a água, ela não é uma água que você está denegrindo o solo, você não denigre as nascentes, você não desmancha uma mata ciliar, em hipótese alguma. Tanto é que esses são os requisitos, né? A sua área, ela não pode ter a menos de 5 anos que você cultiva convencional, você já não consegue passar ela para um orgânico, você tem que deixar ela descansar. E sempre quando vai fazer uma visita técnica, principalmente quando são novos associados, é uma das principais coisas que a gente olha. Sua água vem de onde? Né? Você tem uma mata ciliar, você tem alguma reserva, né? Uma área... Esqueci aquela área verde que a gente tem, que todo mundo tem que ter. APP. A APP, isso. A gente sempre olha isso, sabe? Então, assim, trabalhar com a agroecologia, ela vai... Tem muita gente que não entende. Tem gente que chega lá na mata e fala, nossa, tá puro mato. Não, não é mato. Nesse calor, se você tirar o mato, vai morrer tudo. Então, você tem que deixar ali para ficar mais fresquinho, você tira as pragas, mas tem coisas que vai ficando. Então, isso facilita muito para nós. As propriedades são todas na microaspersão também. E nenhum irriga com poço artesiano, essas outras coisas, não. São todas fontes de água da propriedade deles mesmo e, assim, flui dentro da propriedade. Não cavou poço, não fez uma represa, nada. É tudo de forma bem sustentável. Os desafios que a associação tem? São muitos, mas quebramos bastante. Que primeiramente foi isso que eu mencionei para vocês. Fundou a associação, juntou os produtores, produziram e não tinha para quem vender. Hoje essa barreira já foi quebrada. Sim. A nossa, por incrível que pareça, tem clientes nossos lá que já tem
A feira já tem 7 anos, tem 7 anos que Fidelizou o cliente. fidelizou, e você sempre tem que provar para eles que o seu produto é o mesmo produto. Quando está chovendo, você não colhe verdura bonita. Não dá. Tem hora que dá, mas tem hora que não dá. Alface mesmo, tomate. Não existe. Aí, quando está no tempo bom, eu tenho uma foto da minha avó com a couve-flor, que ela pegou assim. Minha mãe falou, leva para feira, pra você mostrar pro pessoal, para o pessoal ver. Aí, e tinha umas outras desse tamanho. Aí teve uma cliente de muito tempo. Álvaro, porque é o nosso diretor técnico, né? Álvaro, essa couve-flor da Leiliane não é orgânica. Porque é o tamanho dessa couve-flor, ao tanto que ela tá bonita. E orgânico não é bonito. E orgânico não é grande. E orgânico é feio. E orgânico é pequenininho. Isso me cansa. Isso é uma barreira que a gente ainda todo dia, se você chega com um produto lindo, maravilhoso, eles nem levam. Não vou levar não. Essa abobrinha está muito grande, essa alface está muito grande, essa couve está muito verde. A gente lida com isso ainda. Então, e hoje, essa é uma. A segunda, como a APROAR é uma associação não governamental, nossos recursos são próprios e a gente também não tem nenhum patrocinador. A nossa política lá, toda feira tem uma caixinha, a gente junta esses recursos que é coletado para, enfim, olha, a gente precisa de uniforme, então a gente vai comprar uniforme. A gente precisa investir em infraestrutura, a gente vai lá, faz a caixinha e paga. O que a gente tem hoje o nosso maior desafio hoje é alcançar uma credibilidade que nós já temos como produtores. Mas nós queremos ser vistos como pequenos, pode ser pequenos, mas a gente gira muito dinheiro também. Certo. Então nós queremos chegar numa fase da gente chegar em alguma instituição, né, financeira, alguma coisa, e falar, olha, a gente quer, a associação quer, não é um subsídio, a gente quer um projeto. A gente tem um projeto aqui para a associação, vamos implantar quinteiradeira nas propriedades. O que é que vocês podem fazer por nós? O que é que vocês podem fazer para a gente melhorar a nossa condição de trabalho? O que é que a gente tem que ter, né, para estar trabalhando dentro disso? Então, o dia que eu fui no banco, que eu e o diretor financeiro, a gente conversou com o gerente, ele foi falando tanta coisa, eu falei assim, gente, 2050 nós consegue esse negócio aí, ó. Essas barreiras, essas burocracias, esses falsos, como é que eu vou dizer, esses preconceitos mesmo, sabe? Pelos pequenos, eles têm que acabar. Eles têm que acabar. Porque, de uma forma ou de outra, a gente não é concorrente de ninguém. É uma propriedade que se sustenta e que consegue gerar recurso para mantê-la, produzindo dentro dela mesma. E produzimos muitos anos com a nossa força mesmo, com a nossa força bruta mesmo. Hoje não mais, que como eu disse, as limitações do corpo, cansaço, né? A idade, ela não permite mais certas coisas que a gente fazia, né? Então mas uma das maiores limitações é isso, sabe? Hoje, para a associação. Você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer, se vocês tinham alguma ajuda, alguma subvenção de alguém, de algum órgão, de alguma coisa, aí você já deixou bem claro, né, Lara, que ela não tem... Financeiramente, não. Certo. Hoje nós temos a associação, hoje ela é muito bem vista e muito bem assistida pela Emater e Embrapa. Certo.
Todo ano tem a fazendinha da Embrapa aqui em Santo Antônio do Descoberto, que lá é uma fazenda, uma área que é destinada a esse estudo de pesquisa nessa base orgânica. Certo. Então eles plantam milho, eles plantam, e sempre a APRO é convidada a participar para expor os nossos produtos. E quando a gente vai, todo ano é em fevereiro. Esse ano ainda não teve, no próximo ano provavelmente teremos. Quando nós vamos, lá tem gente do Brasil inteiro, eles vão de ônibus, então eles olham e falam, gente, isso aqui vocês não produziram sem adubo, isso aqui vocês não produziram sem veneno. E aí a Embrapa desenvolveu junto com a Proar um programa que são grãos, a Embrapa Arroz e Feijão, um estudo de grãos. Então, na nossa propriedade, foi desenvolvida a vargem roxa e a vargem um laranjado. Certo. Ela é um laranja, assim. E foi muito bem aceita. Eles falaram, nossa, a gente não imaginou que ia ter essa qualidade de grãos. Aí na outra propriedade foram vários tipos de feijões. Colheram, assim, eles não imaginavam a quantidade de saca que ia colher pela quantidade de quilos que foi plantado. Então, assim, eles ficaram muito animados e ano que vem vão renovar esse projeto com nós novamente. Então, nessa parte de estudo, assistência técnica, por exemplo, deu uma praga, você não está conseguindo combater. A gente tem linha direta com eles. Olha, aqui não deu. Olha, o tomate não vingou. O que quando tira foto, a gente manda. Eles vão na feira nos visitar e aí eles fazem esse levantamento e vai um técnico para colher, para laboratório, tanto com a água, nesse projeto Grãos, toda a água de todas as propriedades foram coletadas, foram para estudos, foi tudo. Então a gente ficou muito feliz por isso, né? Da gente ser assistido pela Embrapa, juntamente com a Emater, dando esse suporte e assim, eles colheram os grãos, porque foi uma safra maravilhosa. É interessante ver essa relação de vocês, porque acaba fortalecendo de uma forma muito, muito legal, né? Tanto a Proar como essa forma aí do agroecológico, né? E essa relação de vocês surgiu a partir de como? Como foi essa ponte que vocês fizeram para ter essa parceria junto com a Emater e com a Embrapa? Como eu disse, o Álvaro Gonçalo, ele é agrônomo pela Emater. E dentro dessa questão, lá em Anápolis, olha para ver como é que foi o despertar. Lá em Anápolis nós temos uma associação lá que agora, né, é recente, deve ter mais ou menos a mesma idade da Proar, se não me engano, do Piancó. O Piancó é um rio que ele é um dos principais abastecedores de água de Anápolis. E o que estava acontecendo? O pessoal plantou em volta, tacou motor nesse rio, estava acabando com o rio. Tanto com agrotóxico, tanto com rejeitos, né? De óleo diesel, não sei se fala rejeito, desculpa, mas qualquer coisa vocês escolhem. Eles estavam praticamente acabando com o rio. E o Álvaro era da Emater. E aí o Álvaro sempre teve esse olhar para o orgânico. Ele sempre foi assim, ao tempo que eu conheço ele. Mas a minha mãe conhece ele há mais tempo. E ele falou assim, vamos criar essa associação. Criou a associação, fundada, um dos idealizadores, ele idealizou essa associação, ele fundou juntamente com outros participantes e um dia nós fizemos um seminário em Anápolis, a Proar, nós fazemos um seminário anual que vai desenvolvendo técnicas, né? O primeiro, não me lembro, o que mais chamou a atenção foi o que nós contratamos o Marcos Palmeiras para palestrar
nesse seminário. E daí surgiu, mas aqui o pessoal também já sabia da Aproar. Mas quando eles viram o tamanho do seminário que foi feito, a abrangência e a repercussão que teve, eles começaram a querer nos conhecer melhor. E cada ano foi melhorando. E aí começou os convites para a gente vir aqui para Fazendinha. E aí veio o convite para esse projeto de grãos. E aí eles visitaram todas as propriedades da Aproar. E eles ficaram encantados. Depois de tantos anos, esse projeto de grãos, eles falavam assim, gente, é espetacular, porque, como eu disse, nós não somos grandes, a gente não tem máquina para fazer o trabalho. E colher os resultados que eles acharam que nem ia colher, assim, com tanta excelência, eles falaram, gente, ano que vem a gente vai fazer outro projeto. Eu falei, então nós vamos fazer outro projeto. Então eles já estão pensando em criar sistemas, um aplicativo para nós, sabe, em questão do plantio, a data, olha, essa é a melhor data para plantar isso, olha, aquela data é melhor para plantar aquilo, sabe? E um aplicativo também de venda direta, né? Da Aproar mesmo, isso aí está em estudo ainda. E também essa outra questão que até você me perguntou anteriormente, que é o quê? Um controle maior de gasto, que veio da onde? Da análise da terra, que eles fizeram para nós. Olha, você está gastando muito com isso, mas sua terra não precisa disso. Que legal. Sabe? Então, eles tiveram, Matéria e Embrapa, eles tiveram, assim, eles têm, sabe, essa responsabilidade com os produtores que veio naturalmente, veio da perspectiva deles ao nos conhecer. Porque não adiantava a gente chegar, não, nós somos uma associação lá de Anápolis, a gente produz isso, isso e isso. Mas quando eles visitaram, quando eles tiveram lá com nós, eles viram e falaram, nossa, esse pessoal aqui é raçudo mesmo. E graças a Deus, ano que vem tem outro projeto aí com eles. Não sei ainda bem ao certo qual será, mas creio que será alguma coisa sobre grãos também, mas voltado mais para arroz, milho, alguma coisa assim, vai vir. Você falou agora há pouco sobre o rio, né, que lá de Anápolis, dentro dessa relação de vocês com a Emater e com a Embrapa, essa questão do assunto do bom uso da água, o uso consciente, isso é um assunto que tem algum destaque dentro dessa relação de vocês? Tem. É um dos principais fatores, né? Como eu disse, é um dos principais fatores para você produzir. Ninguém consegue produzir sem água. Ninguém vive sem água. Imagina, as plantas também não. Então, por exemplo, hoje, esse rio em Anápolis, os moradores fizeram essa associação para preservar esse rio. Coisa mais linda o projeto deles lá, sabe? Então, assim, quando você tem pessoas que estão do seu lado, que têm a mesma ideia que você tem, ou o mesmo conceito que você tem, não é difícil. Não é difícil. Você se adequar, ou você se ajustar, ou você olhar, não, mas peraí. A mesma coisa de você ir lá e jogar sabão em pó na sua caixa d'água. A água é você que vai usar. E aí? Como é que vai ser? Só que eu quero eu quero ressaltar uma coisa que eu achei muito interessante, que esses dias na feira foi uma agrônoma. E ela foi de banco em banco, e ela parou na minha banca e foi conversar comigo, né, em questão de insumos. Ela mesma que falou de pessoal que tá bem no mercado de insumos orgânicos e tal. E ela falou para mim, ela falou assim, incrivelmente, o agronegócio, ele é uma produção gigantesca, mas eles estão virando a chave. Eles estão diminuindo agrotóxico. Eles estão diminuindo esses insumos aí que a gente está vendo muito toda semana. Eles estão abrindo mais os olhos para esses
esses agrotóxicos sem licença, que estão vindo muito do Paraguai. Todo dia no jornal você vê que prendeu tantas toneladas, tantas de produtos que não são autorizados a usar no Brasil. E ela falou assim, tem um cliente meu que ele é muito forte no agronegócio e ele não está usando. Se não tiver registro, é a quantidade certa, é com registro, é com todo cuidado e não estão pulverizando perto das águas. Não, eles estão tendo esse cuidado porque você vê muitas regiões do estado de Goiás, que você vê Catalão, Campo Alegre, que a família da minha avó é de lá, rios que foram contaminados com agrotóxico, né? Pela grande quantidade de soja ou de milho que é plantado lá, que é uma região de grãos mesmo, você vê pessoas doentes, você vê pessoas que estão tendo problemas seríssimos de saúde por contaminação da água, né? E que ainda bem que as pessoas estão voltando e olhando e pensando que a gente não sabe qual que é o último dia nosso nessa terra, né, gente? E aí, nós vamos viver de quê? A água não tem jeito de ensacar, de virar pó, né? De diluir. Até para diluir lá a comidinha que vem lá no saquinho daqui uns tempos. Precisa de água. Porque se o produtor cansar demais, não sei. Vocês têm algum projeto de captação de água, por exemplo, da chuva? Ou vocês ainda não têm, não sentem essa necessidade, não? Não tem porque, não sente essa necessidade porque nós temos o recurso da água. Certo. O recurso próprio dessa água. Certo. Mas não temos. Certo. Pensamos futuramente, mas ainda não temos. É tudo bem dispendioso, né? O nosso projeto hoje da PROAPRI, o principal projeto é achar uma embalagem com custo-benefício para a gente diminuir sacolas e embalagens plásticas, que infelizmente nós já nos atentamos para isso. Mas o que acontece? Um pega, o outro 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 aperta, o outro quebra. Porque nós temos essa política no Brasil, né? Tem. Vai na feira, quebra a vagem, quebra o quiabo, aperta o tomate. Ali não vai prestar mais. Não vai. Ainda mais se é orgânico, né? E aí você leva para a feira um produto que você colheu na hora. Aí um pega o outro, aperta o outro, pega o outro, aperta. E no começo a gente estava assim. E aí nós tivemos que nos adaptar com a embalagem. Usamos a biodegradável, né? Usamos a biodegradável, mas é uma coisa que esse é o principal do projeto da PROA hoje. Né? Juntamente com a Prefeitura de Anápolis, nós estamos aí com um projeto de ter embalagens zero na feira. Um projeto que queremos incentivar os nossos próprios clientes, cada um leva a sua sacola. E conscientizar que o quê? Se eu pegar isso aqui e eu quebrar, eu não vou ter mais. E não tem como você usar, e não tem como você usar, e não tem como. Da mesma forma que se eu pegar um alface, ou se eu pegar qualquer outro tipo de produto que está sendo exposto e danificar aquele produto, nós vamos ter que levar para casa ele sem o fim que ele foi, tá lá, que é a venda, né? Nós vamos ter que levar porque alguém estragou, alguém amassou, alguém desfolhou, alguém rasgou. Então é só por isso mesmo que a gente ainda usa um pouco de A gente embalagem. precisa parar de ver com a mão, né? Mas é um Que é uma hábito, prática, né? É um hábito, sim. A gente quer te agradecer imensamente pela sua extensa e vasta sabedoria sobre vários assuntos, toda a experiência que você trouxe pra gente. Tomara que todo mundo que esteja ouvindo e assistindo, porque tem essas duas possibilidades, possa pensar em contribuir, seja não pegando nas coisas na feira, seja levando a sua sacola para que a gente contribua com a água, porque está tudo bem relacionado, como você disse anteriormente, e o Daniel
juntamente com os estudantes, fizeram uma lembrança para você. A gente espera que você aceite. E a gente agradece muito a sua presença, a presença de Dona Hélia, a presença de Daniel, e convida a todos para que possam ouvir e assistir toda essa entrevista no seu tocador favorito e também no YouTube. Eu me sinto extremamente honrada, agradeço mais uma vez o convite de todos vocês, agradecer a equipe que está aqui, Hélia, Daniel, muito obrigada, você também, Nada, obrigada por ter me recebido tão bem, e agradeço a todos vocês e espero que todos ouçam e com muito carinho, e vão nas feiras orgânicas e vão prestigiar os produtores da agricultura familiar e leve alimentos saudáveis para suas mesas e para os seus filhos, e agradeço muito. Em nome dos graduandos e todos os envolvidos nesse projeto, a gente quer presentear e agradecer imensamente por você dividir com a gente tanta coisa maravilhosa, que você continue aí nessa garra toda, vencendo dia após dia, como você já vem vencendo esses desafios. É uma inspiração para quem está assistindo, eu tenho certeza. Muito obrigada novamente, eu agradeço muito, e que todas as famílias do campo, todos os filhos, todos os netos das pessoas da área rural, né, que a gente trabalha com amor, a gente trabalha pro melhor, tanto da nossa família quanto da família de todos, que a gente consegue alcançar, e que, se Deus quiser, logo tudo isso normaliza, e graças a Deus o que a gente trabalha é uma coisa muito boa, porque ninguém deixa de comer. E comer é muito bom. Graças a Deus. Muito obrigada, agradeço.